Já com a gente para analisar tudo isso, Alexandre Borges. Borges, duas comissões importantes a caminho, portanto, de acordo com as informações da Berenice, as duas que estavam aí em processo de negociação, em banho-maria, agora devem ter a largada, né? Devem ter o pontapé inicial. Vamos pela ordem, vamos falar primeiro da CPMI do 8 de janeiro. Essa era a que estava num impasse um pouco maior, né? Havia essa resistência do próprio presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, mas agora os próprios parlamentares governistas jogaram a toalha, o governo abraçou a CPMI também, devemos ter na semana que vem a leitura do requerimento e a partir daí o pontapé inicial da CPMI do 8 de janeiro. Você acha uma boa, Borges? Que tal? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Olha, é muito do que a gente vem conversando nos últimos dias, né? O governo, ele tem tomado uma surra de comunicação em vários pontos, em várias frentes, e nesse caso específico, quando ele começa a dizer que ele quer a CPMI, e não quer, a gente sabe que não quer, mas é pelo menos um mínimo de estratégia de comunicação política, já que é inevitável, vou passar a dizer que eu quero. Por quê? Porque é óbvio que nenhum governo gosta de CPMI. Não é porque o governo tem a culpa de qualquer coisa, mas todos os governos tentam evitar a CPI, porque sabem que CPI normalmente é aquele palco para oposicionista ficar gritando, fazendo acusações que depois não se comprovam, mas como tem imunidade parlamentar, fala o que quiser. A imprensa dá realmente muito espaço para o que acontece no dia a dia da CPI, a imprensa costuma fazer esse dia a dia da CPI, então para muito parlamentar é um palco importante, principalmente da oposição. Agora, o governo ele tem que parar e pensar na seguinte situação, e isso vale, Vitor, para as duas CPMIs, é o mesmo comentário que vale para as duas, que é o seguinte, por exemplo, nesse caso da CPMI, do que a gente está, do 8 de janeiro, lá da intentona bolsonarista, o PT, se não me engano, tem 3 vagas. Aí ele vai ter que escolher. O PT vai colocar 3 deputados desses das antigas, porque é experiente e tal, e vai ali tentar tocar como se fosse uma CPMI normal, ou vai chamar 3 Janones, 3 André Janones, porque do lado da oposição é o que vem. Vem gente para fazer corte para a rede social, gritando, empurrando narrativa, fazendo o que foi feito na CPI da Covid. Na CPI da Covid, você tinha uma turma ali que só estava para tumultuar, só estava para gritar, só estava para atrapalhar os trabalhos da CPMI, só estava para vender cloroquina. Então, assim, as lições daquela CPMI têm que ser aprendidas, tanto para do MST, quanto para essa do 8 de janeiro, que eles deviam parar de falar 8 de janeiro, deviam começar a falar intentona bolsonarista. Tudo é estratégia de comunicação. E aí eles têm que decidir em algum momento. Vão chamar gente que quer tomar chá das 5, que usa sobretudo, que fala com mesóclise, ou vai chamar gente para o embate, ou vai chamar uma tropa de choque. É a decisão que tem que ser tomada, parecida, inclusive, com o que aconteceu lá no 8 de janeiro, naquelas imagens chocantes, onde você tinha gente do GSI oferecendo água para vândalo. O Brasil e o governo têm que se decidir. Vai continuar entregando água para vândalo ou vai chamar a tropa de choque? E no caso da CPI do MST, será que vai ser suficiente, Borges, para fazer com que o movimento interrompa essa onda de invasões, né? Disparou o número, né? Quando comparados os totais de invasões do governo Jair Bolsonaro e desse início de governo Lula, a gente vê uma escalada das invasões de terra. Sim. Será que a instalação da CPI vai ser um freio para o movimento, Borges? Não só o MST, né? Outros também, né? Que atuam. Sim, sim. Vai porque o PT tem uma ingerência muito forte, não diria um controle, mas o PT é muito influente, muito forte no MST. Então, se realmente, e é o que está acontecendo, o PT estiver sangrando muito na opinião pública, como se estivesse leniente em relação a invasões, porque nós vivemos um país polarizado, é verdade, mas invasão de terra é uma coisa que o brasileiro não gosta, de quase todos os lados. É uma pauta que é muito ruim para o PT, é ruim para a esquerda, é ruim para o governo. Então, ou o MST entende o tamanho do prejuízo que está causando para o PT e tenta se acertar com o PT de outra forma, ou essa CPMI, essa sim,
tem muito prejuízo a trazer ao governo. Também o fato do governo, e aí é que a gente fala na hora de retomar a narrativa. O governo, o que ele precisa fazer? Ele precisa chamar o MST, ele precisa segurar essas invasões e também precisa tomar algum tipo de medida que o brasileiro olhe e fale assim, não, o PT está tomando realmente alguma atitude para preservar a propriedade privada e preservar o produtor rural. Esse aceno precisa ser feito. O Lula, lá na campanha, tinha chamado o agronegócio de fascista, depois, claro, disse que não era bem isso, que era só os que apoiavam o bolsonarismo e a grilhagem de terra e tal, mas todo mundo sabe que o agro apoiou Jair Bolsonaro de uma maneira muito forte. O agro ainda é muito bolsonarista. Então, assim, o Lula tem que entender que é uma área muito importante do Brasil, economicamente, socialmente, é muito influente na política, tem bancada do agro. Então, assim, ou o Lula entende que tem que fazer algum tipo de aceno importante, real, para esse segmento da sociedade brasileira, ou aí sim vai perder esse pessoal para sempre. Aí a análise do Alexandre Borges. Obrigado e boa noite, Borges. Boa noite, obrigado.